Lembra quando você era criança que você assistia a um desenho ou série e aparecia alguma comida muito característica daquele desenho ou série que te dava uma vontade gigantesca de comer? Então, Comidas de desenhos e seriados infantis que você sonhava comer na infância. creme gostoso do Teletubbies. Aquele creminho rosa. Gente, quando eu vi aquilo, eu queria entrar dentro da televisão de tubo pra comer aquele negócio, porque parecia muito apetitoso. Lembra um iogurte, só que muito cremoso. Waffles. Esses waffles aqui. Gente, eu vejo muito isso até hoje em filmes e séries. E eu nunca comi isso na minha vida. Eu acho que deve até vender no Brasil. E eu sei que dá pra você fazer. Só que você tem que ter a máquina pra sair daquele jeitinho. E eu nunca comi. Me parece crepe. Eu não sei se tem o mesmo sabor de crepe, mas me parece muito crepe. Torta de amora do Pequeno Urso. Gente, quando eu via isso... Primeiro que Pequeno Urso é um desenho que passa uma paz, assim, uma vibe chazinho da tarde, sabe? Relaxante. E quando eu vi essa bendita torta de amora, e ele falando nessa torta de amora pra mamãe urso fazer, eu sempre ficava, nossa, deve ser uma delícia. Só que, detalhe, eu descobri recentemente que a torta de amora, na verdade, era torta de mirtilo. Porque na dublagem eles falam amora. Só que quando você vai assistir o desenho, você vê que o que ele tá colhendo não é amora, é mirtilo. Mas na dublagem fala amora. Então eu, criança, sempre quis comer a torta de amora, que na verdade era torta de mirtilo. Não sei se isso é uma surpresa pra você, mas pra mim foi uma grande surpresa. Alcaçuz. Eu vi esse bendito doce na série Eu, a Patroa e as Crianças, que inclusive é uma das minhas séries favoritas. E esse negócio não me parece apetitoso. Só que os personagens da série comem esse negócio como se fosse uma coisa muito boa. Inclusive tem um episódio que é de Coringa, porque ela ganha um monte de alcaçuz. Então eu fico com mais curiosidade do que com vontade de comer. Me parece um negócio de plástico, parece que é difícil de arrancar, mas os personagens comem com tanta vontade que eu acabo ficando curiosa de também experimentar se realmente é tão bom assim como eles fazem parecer ser nos episódios. E não tem como não ter o melhor prato do Siri Cascudo nessa lista, né, gente? E olha que eu nem sou fã de hambúrguer, mas o hambúrguer de Siri feito pelo mestre Kupka, Bob Esponja, é uma iguaria que eu adoraria experimentar mesmo. Só que, eu acho que não tem pra vender aqui, mas é um negócio que eu sempre fiquei curiosa de experimentar, principalmente naquele episódio que o Lula Molusco revela que nunca experimentou, e aí no final do episódio ele acaba coringando e entrando numa sala cheia de hambúrguer e comendo hambúrguer até explodir. Naquele episódio eu fiquei com mais vontade ainda de experimentar o hambúrguer de Siri, mas nunca experimentei. E olha que nem de hambúrguer eu gosto, mas nem minha alma de vegana resiste a vontade de experimentar o hambúrguer de Siri feito pelo Bob Esponja. Bolo gordo do iCarly. Gente, isso aqui me parece muito bom, mas também me parece muito doce. Então, assim, eu tenho vontade de experimentar, porque parece realmente muito apetitoso. E a gente vê na série a Sam endoidecendo por conta desses bolinhos. Só que na minha visão, eu não sei se é só uma impressão visual minha, mas eu tenho a impressão de que esse negócio é extremamente doce e que é um tipo de coisa que você come uma vez pra não comer nunca mais. Que a segunda vez que você comer, meu amigo, compromete a saúde, porque me parece ser um negócio extremamente doce. Então, gostaria muito de experimentar uma vez na vida esse negócio, porque parece muito bom e muito fofinho. Agora, eu não sei se alguém vai se identificar comigo, mas eu sempre quis comer aquele biscoitinho falante do Shrek. Não me julguem, gente, parece muito bom. E eu acho que não é nada assim muito difícil, né? É um biscoito com um rostinho feito com alguns detalhes. Eu acho que qualquer pessoa que tem o costume de fazer esse tipo de biscoito consegue fazer e saciar essa vontade de comer o biscoitinho do Shrek. Mas eu nunca comi e sempre quis comer, principalmente naquele filme que eu acho que é o filme 2 do Shrek, que aparece o biscoito bem grandão, sabe?
a versão grandona do biscoitinho do Shrek pequeno, eu fico assim, gente, como eu queria comer esse biscoito grande. É uma vontade que eu sempre tive de comer esse biscoito aí que fala Donuts dos Simpsons. Gente, quando eu assistia Simpsons, quando criança, eu nunca tive assim muita essa curiosidade, essa vontade de comer. Mas depois que eu vi um Donuts, assim, na vida real, em vídeo, né, eu fiquei assim, deve ser muito bom, mas eu nunca comi. Aqui onde eu moro, eu acho que vende sim, porque não é algo assim tão fora do comum. Só que eu acho que deve ser muito caro. E não é algo que a gente encontra na padaria, sabe? É algo que a gente encontra em lojinhas específicas que vendem. Então eu acho que não é tão fácil de achar. Tem, mas deve ser muito caro. Então assim, eu nunca experimentei. Mas é aquela mesmo conceito do bolo gordo do iCarly. Eu acho que é um negócio que você come uma única vez porque parece ser muito doce. Então não que eu não goste de coisa doce, eu amo. Mas eu tento não exagerar pelo bem da minha saúde. Agora, esse aqui, gente, é clássico. Bolos do Purple Place. Bolos do Purple Place. Eu não sei se a pronúncia tá correta, que eu não falo inglês. Mas aqueles bolos do Purple Place que você podia montar, gente, o gráfico daquele joguinho de computador é tão bonito, é tão colorido, que aqueles bolos que a gente fazia, que a gente montava naquele jogo, me dava muita vontade de comer, parecia muito apetitoso. Então sempre quis comer aqueles benditos bolos do Purple Place. Pra mim dava muita vontade de comer aquilo ali. Eu acho que é por conta da coloração, sabe? A gente vê todos os ingredientes caindo assim, formando o bolo. Nossa, parecia muito bom. Gente, agora essa comida aqui, eu vou ficar muito surpresa se alguém também se identificar, porque é uma coisa que eu nunca vi ninguém falando, que é os biscoitos do jogo da Nintendo DK3, Donkey Kong Country 3. Aí você deve estar se perguntando, que biscoitos do jogo DK3? Gente, cada fase do DK3 que você joga, vai aparecendo uns biscoitinhos que você pode pegar durante a fase. Se você não pegar, não tem problema nenhum, você pode ganhar a fase de qualquer jeito. Mas você vê esses biscoitinhos em algum local da fase e você pega eles, e pegando eles você forma a palavra Kong. Eu não sei porquê, mas me dava uma vontade muito grande de comer aqueles biscoitinhos das fases do jogo DK3. E também eu tinha muita vontade de comer os biscoitos que apareciam no fundo da fase bônus. Quando ia iniciar uma fase bônus, né, que a gente entrava naquele barrilzinho de bônus e aparecia a capa do jogo que a gente ia jogar, o joguinho bônus, aparecia uns biscoitinhos que pareciam ser de chocolate no fundo dos personagens de DK3, sabe? Ali de fundo. E eu achava aquilo ali tão aparentemente saboroso, sempre quis experimentar também aqueles biscoitinhos da fase bônus. E eu não sei se eu sou a única pessoa, porque eles eram muito sutis, sabe? Eles apareciam ali no fundo da fase bônus, da capa. Eu não sei se muita gente percebia e se alguém tinha essa vontade de comer aqueles biscoitos, mas eu tinha muita vontade de comer aqueles biscoitos e também os biscoitos que apareciam durante a fase para formar a palavra Kong. Gente, será que é só eu que tinha essa vontade? Sanduíche com manteiga, pasta de amendoim. Meu povo, esse negócio parece que é a coxinha dos Estados Unidos. Eu já vi em tantas séries, em tantos filmes da sessão da tarde, e eu sempre ficava curiosa. Minha gente, esse negócio deve ser bom, né? Porque o pessoal vive comendo isso aí. Eu acho que deve ser uma coisa muito comum lá, tipo como é comum pra nós, coxinha. E eu nunca experimentei isso. Só que eu acho que também não é nada assim fora do comum, né? Pão com a pasta. Eu nunca comi a pasta, mas já comi o pão. Agora, juntando essa tal de pasta de amendoim com pão, nunca comi. Mas quem sabe um dia eu vá comer isso, né? Até porque não é algo tão difícil como essas outras comidas que eu já citei antes. E chegamos à última comida do vídeo, que é... Gente, será que vocês adivinham? É uma fruta. Uma fruta. Pista, é uma fruta e é de um seriado infantil. Não é de um desenho, não é de um filme, é de um seriado infantil brasileiro.
brasileiro, seriado infantil brasileiro, e era uma fruta que eu via nesse seriado infantil quando eu era criança, e eu sempre quis comer essa fruta, e até hoje nunca comi essa fruta, que é jabuticaba. Se você é das antigas, você vai saber que eu tô falando do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gente, quando eu via a Emília, a Narizinho, o Pedrinho naquele pé de jabuticabeira, eu ficava assim, nossa. Inclusive, teve uma época da minha infância que eu achei até que aquilo ali nem existia, que era só um negócio assim da ficção ali da série, mas de fato existe, gente. A jabuticaba existe, e eu nunca experimentei na minha vida. Sempre quis experimentar jabuticaba, já ouvi falar que é muito boa, mas nunca comi essa fruta, gente. Tá aí também mais uma comida das séries da infância que eu sempre tive vontade de comer, nunca comi, até os dias de hoje, nunca comi. Bom, pessoal, essa é a lista de comidas de desenhos e séries da infância que eu sonhava comer. Na verdade, ainda sonho, porque não comi nenhuma delas ainda até hoje. A lista que eu montei foi totalmente pessoal, então se você sentiu falta de outra comida da infância, diz aí nos comentários que eu vou amar saber uma comida que você também queria comer, que fazia parte de algum desenho ou série da sua infância. Porque essa lista que eu montei foi baseada nas minhas memórias, mas cada um de nós tem as suas memórias individuais, né? Por exemplo, eu citei o biscoito aí, que talvez, o biscoito do DK3, que talvez muita gente que jogou o jogo nem tenha notado. Então vai que você também tem uma comida que de alguma série, jogo, filme da infância que ninguém nunca mencionou em vídeo e você sempre quis comer essa comida. Menciona aí ela nos comentários para eu saber qual é e ver se eu me identifico também. Porque pode ter alguma que eu não lembrei de falar aqui no vídeo e que na infância eu também tive vontade de comer. Então esse foi o vídeo, gente. Se você gostou, deixa o seu curtir, comenta aí nos comentários se você se identifica com uma dessas vontades que eu tenho até hoje de comer essas comidas. E é isso. Beijão!